sei. Você não sabe, Márcia, como faz? Se eu Pronto. Achamos a Silvia. A melhor da rede social. Muito bem, meu nome é Tharissa Petri, sou endocrinologista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Oi, Silvia. Opa! Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, doutora Tharissa, doutor Ricardo? Oi, Silvia. Tudo bem? Tranquilo, e você? Tudo bom. Muito animada para a gente conduzir essa conversa tão importante com vocês que são tão ativos nesse grande movimento que eu acho que tem no mundo hoje de qualidade de vida, de viver bem, de lidar com os problemas de frente, como obesidade, diabetes e, eventualmente, a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, eu queria saber se a gente pode começar a nossa conversa, porque eu sei que tem muita gente interessada e eu tenho tantas perguntas aqui, doutores, que fico até chateada, porque eu acho que eu não vou conseguir responder tudo isso, mas pelo menos as principais nós vamos levar a cabo. Claro, e se ficar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Então, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta, que eu sempre faço para o doutor Ricardo, que foi o meu cirurgião bariátrico. Todo mundo sabe que eu perdi 50 quilos fazendo cirurgia bariátrica, mas o meu processo foi longo. Eu primeiro fiz muitas dietas, depois eu me assustei porque eu estava com problemas metabólicos já na especialidade da doutora Tharissa, justamente, que é o diabetes, estava meio pré-diabética, problemas de mobilidade. Foi quando finalmente eu decidi que eu tinha que fazer a cirurgia bariátrica, mas foi um processo. Eu queria começar pelo começo. Obesidade pode ser considerada a epidemia desse século? Quer dizer, o excesso de peso, inclusive entre as classes mais baixas? Queria começar ouvindo a clínica, talvez a doutora Tharissa, para falar sobre esse assunto. Depois nós temos várias outras questões que o doutor Ricardo pode nos esclarecer. Bom, sem dúvida nenhuma, a obesidade é uma pandemia, né? A gente ouviu muito essa palavra ultimamente, então ela é um problema mundial. E o interessante é que nenhum país, sendo ele rico ou pobre, né, o nível de educação, qualquer diferença que tenha os países aí no mundo, nenhum deles está vencendo a obesidade. Então, em todo mundo nós vemos uma curva ascendente na incidência de obesidade e essa é a nossa grande preocupação. Mas mesmo nos países mediterrâneos, que eles falam tanto da dieta mediterrânea, no Japão, que também que tem ilhas, né, que é justamente que eles não engordam, eu fico meio sempre culpado, fico parecendo que é a gente que tem sangue italiano ou que gosta de comer demais é que tem problema de obesidade. Não, ou isso, na verdade, não tem nada a ver? não é verdade, porque não é a dieta e a atividade física que fazem o indivíduo não ganhar peso. Hoje a gente sabe que a relação entre obesidade e comer muito é a inversa do que todos pensam. Não é comer muito que leva à obesidade. É a obesidade e seus defeitos fisiológicos que levam o indivíduo a comer muito. Então dizer para o indivíduo, como você mesmo começou a nossa conversa, que fez várias dietas e não consegue manter o peso, é porque não tem culpa sua. Grande parte da obesidade tem um fundamento genético, e a culpa é um pedacinho desse tamanho perto de todo o transtorno fisiológico que a obesidade leva. Então, pedir para alguém fazer atividade física e comer menos para melhorar a obesidade, para controlar a obesidade, é igual pedir para um indivíduo que tem miopia, força a vista, não vou te dar um óculos. Imagina se o oculista faz isso. Olha, não vou te dar um óculos, força a vista que você consegue, tenha força de vontade. O indivíduo não vai enxergar. Então, dieta e atividade física são importantes para a prevenção da diabesidade, que é a junção das pandemias, como a Tharissa colocou, mas nós precisamos de uma intervenção. Intervenção seja ela com remédios, seja ela com cirurgia. Então, a gente precisa acabar com esse conceito de que o doente é o culpado, porque afinal de contas ele tem uma doença. E o exemplo da miopia ou de um câncer é sempre bom. Imagina a miopia, o oculista, você vai no oculista, o seu oculista fala assim, ô Silvia, para de ser preguiçosa, força a vista. Não, mas não enxerga. O problema é seu, a culpa é sua. E isso tem que ser retirado do rótulo do paciente com obesidade. Quer dizer que o gordo não é um folgado, o gordo não é um relaxado, o gordo não é um preguiçoso e não é que ele não tem força de vontade para levar a sério a dieta. É um problema metabólico mesmo. Quer dizer, é uma doença que você tem. E a gente precisa também mudar o discurso de que a obesidade é um fator de risco. Não é um fator de risco, é uma doença, ponto. Que traz consigo outras doenças tão graves quanto a obesidade. Então, a Tharissa definiu a pandemia do século, não foi Covid, não foi influenza. A pandemia do século é a obesidade. A prova disso é que os pacientes que tiveram pior evolução
com o Covid, por exemplo, eram os portadores de obesidade e diabetes. Então, sem a pandemia da diabesidade, a mortalidade seria infinitamente menor. E são muitos fatores causadores, né? Não é só o que a pessoa come ou o que a pessoa gasta. Provavelmente nós temos muitos fatores genéticos, sociais, emocionais, são muitos fatores, por isso que é uma doença tão difícil de tratar. Até a maneira como a pessoa come, provavelmente ela é influenciada por esses fatores. Então não é uma escolha da pessoa. Mas, doutora Thaís, então por que virou uma epidemia? Por que nos tempos antigos as pessoas não eram gordas e hoje elas são? Se é um problema genético de doença, por que essa doença comete mais as pessoas hoje do que cometia em outros tempos? Por isso que eu falo que são muitos fatores, não só um. Então, o genético é um deles. Mas existem outros fatores, então, sociais, emocionais, culturais. Falta de sono. Exatamente. Stress. O estresse que a gente tem vivido, a falta de tempo, né? Hoje em Os dia, alimentos industrializados, mudaram, comidas muito gordurosas. Né? Então, a facilidade ao acesso desse tipo de alimento. Nós diminuímos a nossa carga de gasto energético de um modo geral, nós ficamos muito mais tempo sentados. Então, provavelmente foram muitos fatores que mudaram, que fizeram com que a população engorde cada vez mais. Tá. Só não querendo polemizar, já polemizando, para a gente continuar falando de obesidade, existe esse movimento hoje muito intenso de body shame. As pessoas falam, não, eu sou gorda, mas eu não tenho nenhuma doença. Eu sou gorda porque eu sou gorda. Então, essas pessoas estão enganadas. Quer dizer, a obesidade, na opinião de vocês, é uma doença mesmo? Não só nossa opinião, Silvio. Isso é publicado e republicado em um monte de revistas de altíssimo impacto científico que provam que a obesidade é uma doença. E tanto é que as intervenções que nós temos hoje, seja cirúrgicas ou com remédios, conseguem colocar a obesidade sob controle. É uma doença. Então, a pessoa que diz que tem obesidade, o corpo é dela, vamos fazer uma analogia que pode ser chocante, mas é igual um homem que com câncer de próstata fala, eu tenho câncer de próstata, é meu, vou cultivá-lo. Ok, você pode até cultivá-lo como um famoso já fez isso. Steve Jobs fez isso com o câncer de pâncreas dele. Nós vimos o fim, como foi. Então, não é defender uma doença, é tratá-la. Eu até entendo um tema polêmico para a gente levantar. Existem pacientes portadores de obesidade que não necessitam, talvez, de uma intervenção agressiva com remédios ou cirurgia, que a gente chama de obesidade não clínica. Mas é muito raro, porque a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Numa hora, essa doença vai trazer outras doenças que vão levar esse indivíduo a viver menos e com menos qualidade. E aí que começa a obesidade, que vão desde o diabetes até o câncer, porque eu sei que a obesidade é uma doença inflamatória, né? E ela então acaba gerando no seu organismo uma série de inflamações, entre elas justamente a reprodução de células ruins que você possa eventualmente ter dentro do seu organismo. Não é brincadeira isso, não é brincadeira. Quando você é mais jovem, você leva a obesidade mais assim na facilidade, eu vejo por mim. Né? E depois, com o tempo, os meus joelhos começaram a reclamar, eu comecei a ter dores, eu comecei a ficar pré-diabética. Então, eu queria falar um pouco antes da gente entrar nas novidades dos medicamentos para emagrecer, queria falar um pouco das doenças assim, mais clássicas decorrentes da obesidade. Diabetes é uma delas, né, doutora Thaís? Diabetes é uma delas, também é uma pandemia, né? Ela também vem subindo ao longo dos anos, cada vez mais a sua incidência no mundo inteiro. A gente pode dizer que a obesidade é um dos fatores que levam a pessoa a ter diabetes, mas não é o único, né? Novamente. Então, a pessoa tem que ter predisposições genéticas, etc. Assim como algumas pessoas com obesidade vão evoluir mais para gordura hepática, e aí pode evoluir para hepatite, cirrose, colesterol alto, hipertensão apneia do sono. Muitas outras doenças que a gente fala menos. Então, apneia do sono, problemas articulares, até uma questão de infertilidade, problemas sexuais. Então, tudo isso decorrente da obesidade. Tudo isso. Exatamente. Muitas coisas Agora, não são dicas, eu vejo que tem gordo, eu vejo que tem gente de... Então, toda obesidade está ligada, toda a diabetes... Tá cortando um pouquinho. Diabetes 1 e diabetes 2. Só rapidamente para o pessoal acompanhar que está nos acompanhando. Tem dois tipos de diabetes, né? Um que você nasce com ele e outro que você desenvolve ao longo da vida, tá certo? Então, vou trazer mais uma polêmica. Existe mais tipos de diabetes. Hoje em dia a gente sabe
Ai, meu Deus. Ficou muito mais complexo, mas explica muito mais algumas dúvidas que o profissional que lida com diabetes tinha. Então, nós temos sim um tipo de diabetes autoimune, que principalmente são aqueles do tipo 1, que são os mais conhecidos. Então, o corpo produz células de defesa que atacam o pâncreas. E essas células produtoras de insulina, elas morrem por causa desse ataque e a pessoa não produz insulina. Então, esse é o diabetes do tipo 1, que todo mundo conhece, que é aquele mais incidente nas crianças e adolescentes. Só que a gente tem, por exemplo, um diabetes autoimune do adulto. Então, o adulto, mais ou menos uma faixa etária a partir dos 30 e poucos anos, ele também tem uma incidência de diabetes autoimune. E o pâncreas, novamente, ele sofre com um aumento de células de defesa contra ele. Só que esse é um tipo de diabetes autoimune diferente. Ele mistura um pouco o tipo 2 com o tipo 1. E aí, se a gente pega aqueles pacientes que não têm anticorpos contra o pâncreas, a gente vai ter uma gama de tipos de diabetes que antigamente eram simplesmente chamados como tipo 2. Então, hoje nós sabemos que nós temos pelo menos 5 tipos de diabetes inseridos nesses pacientes com diabetes tipo 2. Porque Bom, mas se aumentaram todas as classificações, de outro lado aumentaram os remédios também, né? Mas aumentou a estratégia, tipo, cada subtipo desse diabetes tem prognósticos e tratamentos diferentes. Isso que eu disse, isso que eu estou aqui pensando, assim, como poliana, eu imagino que assim como vocês médicos descobriram outras variedades e outros subtipos, também temos novos medicamentos. E aí entramos numa fase que o público gosta muito de discutir, que são as novidades medicamentosas para cuidar obesidade e diabetes. Inclusive, tem muita gente que usa remédio de diabetes para cuidar da obesidade. Né? Todas essas injeções que o pessoal tem tomado com bons resultados. Né? Isso, vamos falar disso um pouco antes de chegar na cirurgia bariátrica, que é um poço de dúvidas, de perguntas que as pessoas têm para fazer. Mas vamos falar das novidades de remédios para obesidade e diabetes. Tem coisa boa ou só tem coisa que deixa a gente maluca? Tem coisa muito boa. E que não deixa maluca mais, né? Como antigamente. Nossa, quando eu era jovenzinha, eu lembro que a gente tomava esses medicamentos e ficava 3 dias sem dormir, com o olho arregalado, era um horror. Era ninguém problema, aguentava a gente, né? Não, ninguém aguentava. Pois é. Mas muito então, vamos ver quais são as novidades. Eu sei que há novidades importantes aí. Com certeza. Então, a gente mudou o tratamento da obesidade. A gente usava remédios que mexiam com neurotransmissor, né? Como a Silvia falou. Hoje, a gente tem usado hormônios intestinais para tratar a obesidade e diabetes. E aí, quando a gente trata diabetes hoje, o nosso principal foco é tratar a obesidade. Então, o nosso principal foco é perder peso. Inclusive, quando trata diabetes. Então, hoje, um remédio para diabetes que só diminui a glicemia, para a gente é muito pouco. Porque nós queremos diminuir a glicemia, diminuir o peso e diminuir a chance de complicações do diabetes. E esses hormônios intestinais, eles fazem isso. Então, são as famosas canetinhas, porque eles são, na maioria, injetáveis, né? São medicações bastante potentes, tanto para perda de peso quanto para tratar diabetes. Sem nenhum efeito colateral. Desculpa te interromper, Tharissa, não está errado. Então, o obeso, a pessoa que está querendo perder peso, tomar injeção. Ou tá, porque deve ter efeitos colaterais também, isso aí. Não é que você vai tomando injeção, vai emagrecendo. Eu sei que tem problema de pâncreas, de fígado, sei lá. Eu sei que não é assim fácil também, né? Nós não podemos nunca tomar remédio por conta, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um efeito colateral que de repente vai me impedir de tomar aquele remédio que para mim pode ser tão bom. Se você tem um acompanhamento do médico, ele vai te orientar. Olha, você está tendo esse efeito colateral porque você não está bebendo água ou porque você está comendo esse alimento que está fazendo mal com o remédio. Então, o médico ele está ali para auxiliar. E outra, não esquecer que nós estamos tratando de uma doença extremamente complexa. Não é só o remédio. Tem toda uma orientação e uma mudança e um caminhar juntos e um transpor de obstáculos que aparecem no tratamento. Que mas com certeza precisa do tratamento. Precisa sempre do tratamento. da medicação junto. Medicação, só mudança de hábito é o que foi feito nos últimos 100 anos e a obesidade e a diabetes aumentam. Então, plantar tomate todo dia e querer que nasça morango não vai dar certo. Por isso que as coisas estão mudando de visão. E o que a Tharissa colocou é perfeito. Tratar o peso hoje é prevenir a complicação a longo prazo da diabesidade. E hoje não é baixar a glicose, é diminuir infarto, derrame e companhia. Essa é a questão. Doutor Ricardo, sabe que eu fico até emocionada, eu tenho até vontade de chorar ouvindo isso, porque a vida inteira eu aguentei esse problema. A vida inteira.
A vida inteira era engordar, emagrecer, engordar. A vida inteira era um problema. E agora, quer dizer, tem um enfoque tão diferente com relação à obesidade, né? Quer dizer, tá crescendo, finalmente, né? Tá mudando tanto isso, quer dizer, e inclusive se considerando a oportunidade da cirurgia bariátrica com segurança para cuidar desses casos, como foi o meu caso. Agora, eu podia ter feito isso muito antes, mas se acreditava realmente que fazer dieta e exercício era o principal. E hoje eu estou vendo que, quer dizer, que o enfoque da obesidade é diferente do que foi. Né? Quer dizer, realmente um outro olhar. Eu juro que eu fico emocionada e falo, bom, nasci errado, devia ter nascido 100 anos. 100 anos depois. Mesmo porque hoje em dia também ser gorda, tudo bem, tá tudo. Né? As pessoas têm, felizmente, né, um nível de aceitação maior pela diversidade corporal, que eu acho ótimo. Não estou dizendo, não estou defendendo aqui ser gordo, mas estou defendendo que a gente pode ter uma aceitação maior do corpo como ele é. Né? Você não precisa pesar 40 quilos para ser considerada bonita e não precisa ter. Né? Você precisa ter... Não é beleza, Silvia, não é beleza. É saúde. Tratar. É saúde. É saúde com longevidade, com qualidade de vida. É isso. Se sobrar alguma coisa dessa nossa conversa, é que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada para ganhar vida com qualidade. Ponto. Não precisa mais nada. Eu sou a prova disso, doutor Ricardo. Eu sou muito grata não só a você, mas como a todo o pessoal do Instituto de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, porque eu entendi isso. Não foi tarde demais, felizmente foi na hora certa para eu poder ainda viver esse último terço da minha vida com qualidade. Eu tenho uma mobilidade hoje que eu acho que eu só tinha aos 20 anos. Eu levanto, sento rápido, eu vivo o corpo leve, no bom sentido. Quer dizer, o corpo eu mando no corpo, não é o corpo que manda em mim. Eu não fico cansada como eu ficava. Puxa, a minha vida mudou para muito melhor. Eu tenho que admitir isso. É uma qualidade de vida muito melhor em muitos sentidos. É lógico que tem problemas. Então, vamos falar, por exemplo, de alguns dos problemas. Falamos dos novos medicamentos, mas vamos falar de alguns dos problemas. O primeiro deles é descobrir qual é a hora de você fazer ou não uma cirurgia. Porque esse é um momento muito delicado também, porque a cirurgia ela é invasiva, a cirurgia ela corta um pedaço do intestino, emenda, papapá, tem mil coisas que você vai explicar. Não vamos também banalizar e dizer a cirurgia chegou, é bom para todo mundo, mesmo porque eu entendo que no mundo inteiro isso está virando uma realidade também muito maior, mais fácil, os sistemas de saúde oferecem e querem que as pessoas emagreçam para ficar até o sistema de saúde mais barato, não ter tanto problema. Mas, enfim, a cirurgia também tem suas questões. Então, vamos começar pelo começo de novo. Quando é que a pessoa tem uma indicação para fazer cirurgia? Antes disso, um passinho atrás. Qualquer intervenção médica tem seus riscos e benefícios. Qualquer uma delas. Remédio, inclusive. Você não tomava seus remédios e ficava maluca, batia a cabeça na parede? Sim. É assim. Então, e esses remédios tinham complicações cardíacas, com arritmias, mortalidade, etc. E a cirurgia igual. Cirurgia tem indicação hoje, naqueles pacientes com obesidade e outras doenças associadas, são diferentes da obesidade com diabetes. Vamos didaticamente dividir em duas indicações. Primeiro, para a obesidade. Aqueles pacientes com índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, maior do que 35, o normal é até 25, desde que eles não consigam responder ao melhor tratamento clínico, eles têm indicação cirúrgica. Então, o melhor tratamento clínico hoje é com médicos como a Tharissa, um centro como o nosso, e a melhor medicação disponível. Eu estou até dando um furo para nós aqui na nossa live. Nós participamos das novas diretrizes de indicação cirúrgica. E vão sair publicadas em 25 de outubro. É uma diretriz mundial. E quais são as novas diretrizes? 35 para frente, não precisa de doença associada à obesidade, porque a obesidade é uma doença. Hoje em dia, se indica a cirurgia com obesidade mais uma ou duas doenças associadas. A gente provou nos últimos 30, 40 anos que isso é simplesmente retardar a indicação cirúrgica. E nos pacientes portadores de diabetes, naquele IMC acima de 30, lembre-se, o normal é até 25, acima de 30, que não tenha controle com a melhor medicação disponível, eles têm indicação cirúrgica, que é a chamada cirurgia metabólica. A bariátrica tem como objetivo a baixa de peso para curar a apneia do sono, melhorar, aliviar as articulações, melhorar o refluxo de ácido do estômago para o esôfago, etc. A metabólica tem como objetivo colocar o diabetes em remissão através da perda de peso. É fundamental a perda de peso, só que a cirurgia é bonita, ela tem mecanismos contra o diabetes diretos, que independem da perda de peso. Daí que vieram os hormônios que a Tharissa descreveu. A Pharma desenvolveu os remédios injetáveis baseados nos achados da cirurgia.
E isso leva o indivíduo a comer menos, ter mais saciedade, gastar mais calorias e melhorar sua glicemia e, fundamentalmente, a longo prazo, diminuir mortalidade cardiovascular e por câncer. Então, um exemplo bonito, a gente chama de câncer in situ, aquele câncer que não penetra as camadas profundas dos órgãos. Então, aquele câncer in situ de útero, uma mulher com obesidade, quando ela emagrece, o câncer vai embora. Não precisa tirar o útero dela. Que loucura. Então, tem muita coisa por detrás da obesidade que as pessoas não conseguem sentir a gravidade e a importância de ser tratada essas doenças, essa doença e as outras que ela traz junto. Obesidade é a pandemia que mata muita gente mesmo. Por isso que existe hoje em dia esse conceito, gente, todo mundo que está nos acompanhando aqui, de ter um instituto multidisciplinar. Então, você tem que ser atendido, sabe, pela nutricionista, pelo endocrinologista, pelo cirurgião. Você tem que ter pelo psicólogo. Quer dizer, é realmente te ver como um todo, porque vamos dizer, um olhar mais integral da pessoa, de fato. Não é que você está gorda, está fora do peso. Quer dizer, sabe, não. Você está com um problema de saúde grave. Agora, só para entender uma coisa, falando da cirurgia, qual é a diferença entre a metabólica e a bariátrica? Eu já entendi o uso que vocês fazem, mas existe uma diferença prática? Técnica, não. É a mesma... Cirúrgica não. É a indicação. O melhor exemplo também é o seguinte: eu tenho um câncer do intestino no intestino à direita. E eu tenho uma diverticulite do mesmo intestino à direita. Uma é uma doença inflamatória, outra é um câncer. A técnica cirúrgica é o mesmo, é tirar o segmento do intestino. Para a cirurgia bariátrica e metabólica, a grande diferença é a indicação cirúrgica. Eu indico cirurgia metabólica para os pacientes com obesidade e diabetes que não melhoram com o melhor tratamento clínico. Eu indico a cirurgia bariátrica para aqueles pacientes que não conseguem manter a perda ponderal, a perda de peso a longo prazo, com a melhor medicação. Então, a técnica cirúrgica é um passo dela. Por exemplo, remédios que a Tharissa usa, os remédios, os hormônios intestinais sintéticos, eles, dependendo da dose deles, o mesmo hormônio tem uma ação antidiabética e outra anti-obesidade. Então, quer dizer, você só vai para a cirurgia depois que você tiver esgotado clinicamente o que você podia fazer para reduzir esse excesso de peso e manter esse excesso de peso. Muito bem. Fomos para a cirurgia, então, porque eu passei uma vida inteira sem conseguir controlar, os remédios, não me dei bem com os remédios, tive dor de cabeça, ou tive diarreia, enfim, não deu certo o tratamento clínico. Vamos para a cirurgia. A cirurgia dá certo para quantos por cento de pessoas, doutor Ricardo? Porque antigamente, também, a minha obrigação com o meu público é trazer aqui os fantasmas todos, e teve muita pergunta. Antigamente a pessoa entrava na cirurgia e falava assim: não, eu posso morrer na anestesia, depois eu vou engordar tudo de novo, eu vou ter dumping, não vou mais curtir mais comida nenhuma, eu vou virar uma pessoa que é viciada em sexo ou em bebida, eu vou virar alcoólatra. Enfim, estou aqui tentando trazer um pouco das fantasias que tem e que envolviam a cirurgia bariátrica e que hoje a gente sabe que são todos mitos, né, e tabus, mas vamos esclarecer para o grande especialista que nós temos a oportunidade de consultar. A cirurgia metabólica hoje é muito seguro. Dados de bancos de dados gigantes brasileiros. O Brasil é o segundo país que mais tem cirurgias bariátricas no mundo, perde para os Estados Unidos. Se a gente juntar os dois bancos de dados, nacional, brasileiro e americano, a mortalidade, quer dizer, quantas pessoas vão morrer, é 0,08%. É muito baixo. Se eu disser para você que uma troca de joelho, prótese de joelho, tem uma mortalidade de 1,5%, portanto, a cirurgia é 1,5%. Mas a mortalidade não é vinculada à operação em si, é a quantidade de doenças associadas que o paciente tem. Então, a cirurgia bariátrica hoje é a intervenção sobre o tubo digestivo que muda a quantidade e qualidade de vida mais segura que nós temos hoje. Sem dúvida. Ponto. O paciente tem que entender o que vai mudar de vida, mas ele vai entender porque ele vai ter câmbios tão importantes hormonais nele que ele vai ter uma mudança de hábitos quase que compulsória, concorda? Uhum. E a gente vai, como equipe multidisciplinar, ajudando isso a acontecer. E você lembrou algumas coisas interessantes, alcoolismo, etc. O indivíduo que é alcoólatra no pré-operatório, ele tem que ser tratado dessa doença chamada alcoolismo para ser operado. Porque a chance de ele aumentar a ingesta alcoólica, principalmente no indivíduo que já tem alcoolismo, é muito grande. Então, o indivíduo que vem aqui com o diagnóstico de alcoolismo, ele deve ser tratado antes de operar, sem dúvida alguma. Então, falamos de segurança, falamos de a complicação que a gente mais teme a longo prazo na evolução, que é o alcoolismo. Se a gente for, entre aspas, desonestos nas estatísticas, a gente melhora a depressão em 80% dos casos. Por que a gente melhora? Porque o doente ganha autoestima de volta, ele volta a viver. E é mentira, a gente não cura a depressão, a gente simplesmente devolve ao indivíduo
como você também começou, a menor inflamação. O cérebro obeso não é um indivíduo que pensa em comer, é a alteração inflamatória cerebral por causa da obesidade. Então, quando a gente diminui essa inflamação, o psiquiatra ri daqui até aqui, porque ele diminui doses, ele controla a depressão com muito mais facilidade. Então, quando bem indicada, a cirurgia bariátrica é incrível. O cara que bolou a cirurgia bariátrica, já morreu, chama-se Edward Mason, norte-americano, tinha que ganhar um Nobel. Porque o cara, numa intervenção do tubo digestivo, conseguiu, a gente consegue devolver quantidade de vida com muita qualidade, livrar-se da doença associada, livrar de falta de mobilidade. Então, é um tratamento incrível que tem que ser tratamento muito assertivo. Tem uma adaptação. Lá vou eu de novo trazer os problemas. Tem uma adaptação, muita gente perguntou aqui, de dumping, que de fato, eu no começo, logo depois que fiz a cirurgia, eu achava que ia morrer, porque eu comia mais do que eu podia, ou eu comia sobremesa, sabe, em cima. Nossa, eu tinha aquele calor que meu cabelo suava, eu tinha um treco, falei, gente, vou ter um negócio. Depois você vai aprendendo as quantidades que você aguenta, depois você vai realmente conhecendo mais o seu novo metabolismo e o seu novo espaço. Até hoje eu como muito menos do que eu jamais comi. E estou muito bem com isso, não preciso comer mais, porque diminuiu minha fome também. Isso que as pessoas não entendem. Não é que eu virei uma fakir, que eu não tenho vontade. Uma monge budista. Não, você tem também um efeito colateral, vamos dizer, ou direto, trazido pela cirurgia bariátrica, que você diminui os seus hormônios de fome. Você tem menos fome. Você não tem tanta vontade de comer, você se sacia com muito menos. Comida deixa de ser o assunto principal da sua vida, o que é maravilhoso. Quer dizer, olha que eu gosto de comer, pessoas que me seguem sabem, eu gosto de arrumar a mesa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de tudo, continuo gostando, mas é numa proporção melhor. No pós-operatório da cirurgia, a gente tem picos de hormônios que dão saciedade, né? Um desses hormônios é o próprio hormônio da canetinha, que eu estava explicando, que é o que hoje a gente usa como medicação, que é o hormônio GLP-1, tá? Então, o que esses hormônios fazem? Eles vão no cérebro, no centro da saciedade, diminuem fome, eles agem no estômago. Então, muito do efeito da cirurgia, de você ficar empachada, não é nem pela redução que o cirurgião faz no estômago. Muito vem desses hormônios. Então, a pessoa se sente mais empachada porque o esvaziamento gástrico acaba alterando. Então, na cirurgia, lógico, a gente tem muito mais mecanismos, eles são mais potentes porque a gente tem outros mecanismos envolvidos, mas um deles já virou remédio, que é o GLP-1. Só que assim, como toda mudança anatômica que a gente faz no nosso corpo, isso vai se reequilibrar. Então, a gente tem pico desses hormônios no pós-operatório, você pode dizer que logo depois da sua cirurgia você sentiu muito mais saciedade. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, esses hormônios eles começam a se acalmar um pouco. Então eu falo, você vai conseguir fazer um prato de comida, você vai conseguir ir no restaurante e comer com a sua família, mas é claro que muito menos do que o pré-operatório, mas esses hormônios eles se acalmam. Por isso que é tão importante ter uma equipe acompanhando. Mas muita gente fala justamente que porque os hormônios se acabam, você volta a engordar depois da cirurgia. Tem muita gente que engorda muito. Qual é o pulo do gato? Por que tem gente que engorda e tem gente que não engorda? Vamos falar disso. Vou te interromper, porque não é a cirurgia que acaba. A cirurgia continua funcionando. O problema é que a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Sendo uma doença crônica e progressiva, sempre fazer analogia ao câncer, existem pacientes, mulheres que tiraram a mama, a paciente X tirou a mama, a Y tirou a mama com o mesmo tipo de câncer de mama. Em 10 anos, uma tem metástase e outra não tem. Por quê? Porque somos seres humanos com respostas biológicas individuais. Então, sendo a obesidade uma doença crônica e progressiva, entre 5% e 10% dos pacientes vão reganhar peso. Porém, só 5% a 10%? Só 5% a 10% que tem um reganho de peso? Aproximadamente. Vamos colocar 10%. É pouco. E desses 10%, a imensa maioria reganha em média 10 a 20% do peso perdido. Então, a gente trouxe alguém de 150 quilos para 80, se ele ganhar 10 a 15% em 15, 20, 30 anos, não, é progressão da doença. Com mais um detalhe, a medicação que a Tharissa usa para os pacientes, que nós usamos para os pacientes, funciona melhor no doente operado do que no não operado. Nós não sabemos exatamente por quê. Se perguntar por quê, eu vou dizer não sei, mas funciona. E a gente está pretendendo estudar isso por quê, num estudo clínico. Mas funciona melhor. Então a gente, além de ter um resultado bacana, a gente consegue usar a medicação com mais sucesso. Então, você está dizendo uma coisa nova.
vamos supor que você foi um bariátrico, foi operado, você pode continuar fazendo tratamento com as canetinhas depois, se por acaso você tiver engordado mais do que você gostaria. Então, existe essa possibilidade depois de ser operado. Agora, e a possibilidade de reoperar? Tem gente que diz que tem que reoperar. Isso existe, doutor Ricardo? Reoperar a pessoa? Existe. Reoperações, vou classificá-las em duas. Primeira reoperação para corrigir problemas mecânicos, físicos da cirurgia. Exemplo, existe uma operação bariátrica, a gente não faz muito por diversas razões, que é tirar um pedaço do estômago e jogar fora. Chama-se gastrectomia vertical. Essa operação, a longo prazo, tem muito refluxo de ácido do estômago para o esôfago. Então, esses doentes têm que ser reoperados. Então, é uma cirurgia revisional, uma revisão cirúrgica corretiva. Então, tratei um problema. Agora, as reoperações por perda de peso insuficiente ou por reganho de peso, com as novas medicações, estão se achatando as indicações. Por quê? Porque a gente sabe que as medicações funcionam muito. Ah, mas eu tenho uma cirurgia, um bypass gástrico, como a cirurgia que você tem, que a costura do estômago com o intestino está grande, por isso que eu ganhei peso. Mentira. Porque a restrição não é importante, não é um mecanismo de ação. O mecanismo de ação é o que a gente está falando desde o começo, é fisiológico. Então, se eu tenho esse reganho de peso, que consideramos importante, porque eventualmente a hipertensão voltou com esse reganho de peso, eu consigo usar as medicações em doses baixas e fazer esse indivíduo reperder o peso que ele ganhou. Isso está acontecendo cada vez mais, nós vamos estudar isso. O mundo está muito interessado nisso, porque a gente vai sempre analogia com o câncer. Alguém faz uma cirurgia para câncer, faz quimio, rádio ou imunoterapia. Ponto. Nós vamos operar o indivíduo e essa doença pode progredir, não é todo mundo, a imensa maioria não precisa de nada a longo prazo, mas a gente pode lançar mão de terapia adjuvante medicamentosa que vai funcionar muito bem. Tem muita gente perguntando e perguntou aqui a diferença entre balão gástrico, cirurgia vertical e Y de Roux. Hoje em dia já há um consenso do que é melhor, porque no começo se punha o balão, daí a pessoa ficava enjoada, tirava o balão. É um negócio que eu acho que não deu muito certo, né? Depois veio essa ideia de pegar o estômago e dividir em dois, e depois, no fim, Y de Roux acaba sendo mais tradicional e o mais efetivo, vamos dizer assim. Essa é a sua opinião, doutor Ricardo? O balão gástrico não é uma cirurgia bariátrica. O balão gástrico é um balão, uma bexiga que ocupa espaço no estômago sem nenhum mecanismo fisiológico. Por isso que ele vai falhar. Ele pode até funcionar por 6 meses às custas de muito sofrimento do paciente, a maioria vomita. 30% tem o balão retirado no primeiro mês por náuseas e vômitos não controlados. O bypass gástrico, ele é a cirurgia mais estudada na história da cirurgia bariátrica e metabólica. Que é o Y de Roux. Que é o Y de Roux. Então, o Y de Roux, por quê? Porque a gente sabe que ele tem mecanismos que são antidiabéticos fortes, poderosos, e levam a perda de peso a longo prazo mais consistente que a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical... Ou sleeve, para quem sleeve em inglês. Sleeve de manga. É uma cirurgia feita... É muito feita nos Estados Unidos por razões econômicas, porque é uma cirurgia dita mais rápida, o cirurgião acaba tendo mais casos para operar, é dinheiro. Aqui é diferente um pouquinho, o brasileiro tem mais vínculo ao paciente do que o norte-americano. No Brasil ainda o Y do Roux é o mais feito, mas a gastrectomia vertical tem seu espaço ainda, mas fundamentalmente em pacientes sem diabetes, porque a gente sabe que o Y de Roux tem um poder antidiabético muito mais poderoso, e em algumas faixas etárias, basicamente os acima dos 70, 75 anos, que precisam aliviar o peso para não ter que trocar o quadril, para não ter que trocar o joelho e que não tenha refluxo. Mas isso não interessa agora. Então, a gente tem essas opções cirúrgicas. O bypass Y de Roux é hoje a cirurgia que tem mais estudos e melhor resultado a longo prazo, mas a gastrectomia vertical, quando não der para fazer o Y de Roux, é uma boa opção. Olha, só para atender, o pessoal está perguntando de onde vocês são. Vocês são. Da onde são os... Nós estamos entrevistando nesse momento, ao vivo, para todo mundo, né? Porque Instagram tem isso, eu vi aqui que tem mensagem até de Portugal. Nós estamos conversando com o doutor Ricardo Cohen e doutora Tharissa Petri. O doutor Ricardo é o chefe desse serviço do Hospital Oswaldo Cruz, chama-se Instituto de Diabetes e Obesidade do Hospital Oswaldo Cruz, que oferece, dentro do escopo do hospital, um atendimento justamente grande. Muitas pessoas falam, inclusive, perguntam se SUS ou se planos de saúde, como é que funciona esse atendimento? Porque, às vezes, o SUS tem uma fila realmente longa,
né? No caso do Hospital Oswaldo Cruz, vocês atendem convênio? Como é que funciona isso? É um hospital privado, onde tem os doentes com convênio, alguns deles. O ideal é checar no site do hospital se o convênio é atendido pelo nosso Centro de Obesidade e Diabetes. E, infelizmente, não atendemos o SUS. Só os planos privados e pacientes privados. É um hospital privado. Agora, o SUS tem atendido cada vez mais, né? Quer dizer, o SUS tem grande interesse, o sistema de saúde tem interesse justamente porque tratar o obeso e o diabético custa mais barato para o sistema do que ter as pessoas com as doenças advindas justamente decorrentes da obesidade e da diabetes. Voltando a falar de cirurgia, outra pergunta que veio muito aqui tem a ver com o excesso de pele que a pessoa acaba tendo depois no corpo. E se, por exemplo, uma das perguntas é se essas outras cirurgias não podem trazer complicação para a pessoa. São as famosas reparadoras, cirurgias reparadoras. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Porque você, quando faz uma boa reparadora, às vezes você tira quilos de pele também. Quer dizer, o seu corpo diminui também. Tem gente que perde 5 quilos, 7 quilos, só fazendo a reparadora, acertando a pele ao tamanho do novo corpo. Bom, a gente tem alguns casos que, inclusive, ela é indicada, né? Não é uma questão estética. Muitas vezes nós temos sobras de pele que fica umidade naquela dobra, fica úmido, é difícil a higiene, pode dar fungo, doenças de pele mesmo, ou até isquemia, porque ela fica esticada. Então, muitas vezes não é nem uma questão estética, né? Muitos convênios até cobrem uma, duas cirurgias plásticas, né? Está no rol da Agência Nacional de Saúde. Cirurgia plástica reparadora após cirurgia bariátrica está no rol de cobertura dos planos de saúde. E é isso aí. E é claro que também tem uma questão emocional, né, Silvia? A gente também não deixa de... Quando a gente trata a gente trata a saúde mental junto. Então, a gente não esquece que a pessoa sofre com obesidade, mas também sofre com sobra de pele. Então, é uma questão importante para a pessoa. Nós indicamos que ela faça a cirurgia quando o peso estabilizar, por isso que é importante o acompanhamento no pós-operatório, que o cirurgião endocrinologista vai dizer, olha, o seu peso está estável, já pode procurar um cirurgião plástico. E os cirurgiões plásticos que fazem esse tipo de cirurgia também têm muita experiência para contar dizer todos os riscos e contar... Quer dizer, na verdade, depois da cirurgia, você tem que esperar pelo menos um ano e meio para pensar nas reparadoras. 1 ano e meio a 2. Falta de 1 ano. 1 ano e meio a 2, mais para cima. 1 ano e meio a 2, porque você continua emagrecendo. Isso que as pessoas também não entendem. Comigo, Ricardo, o pessoal chegava assim, chega de emagrecer, hein? Eu falei, gente, eu não controlo. Eu estou perdendo o que eu preciso perder. O meu corpo está se adaptando agora tem uma vontade própria que é muito gostosa, inclusive. Você vai emagrecendo, aí você dá uma estabilizada e entra no equilíbrio. Eu estou com esse peso já faz muitos anos. Eu estou estabilizada dentro de um peso. Engordei 2 quilos mais aqui, 1 quilo a menos ali. Quer dizer, tem esse joguinho, mas eu nem penso nisso. E uma das coisas boas da cirurgia é que você para de pensar nesse assunto. Né? Tem gente que fala, não, a sua cabeça tem que mudar. Não é que você tem que mudar. Ela muda. Ajuda. Ela muda. É diferente. É lógico que você se você não tiver maturidade, você toma de canudinho, aquelas coisas que a gente ouve falar, né? O pessoal que pega... É gente maluca, né? Que pega creme de... Como chama? Leite condensado, toma no canudinho, sei lá. Essas coisas assim... Olha, Silvia, aí é gente muito louca, né? É muito raro, Isso é gente que tem muita maluquice, né? Talvez uma tentativa de desqualificar. Talvez uma tentativa de desqualificar a cirurgia. São assim, mitos, né, que tem em torno da cirurgia bariátrica. Né? Sabe de onde vem esses mitos, Silvia? A obesidade e a cirurgia são estigmatizados. Porque o indivíduo é o alvo de chacota, é o ponto de referência, é o que não sabe comer. Então, ele não tem força de vontade, ele vai operar porque é fácil. O que é uma mentira. Ele tem uma doença que vai ser tratado, então ele não é um fracassado. E da mesma forma que no pré-tratamento o indivíduo não é culpado em sua grande parte de ter obesidade, o emagrecimento é fisiológico. O indivíduo também não é herói porque emagreceu. Ele é levado pela fisiologia a comer menos, ter mais saciedade e mudar a relação com a comida. Porque é isso que muda na cirurgia. Então a gente precisa... Tem uma história anedótica de um amigo meu, endocrinologista, que era de Harvard. Ele ficou doido aos 50 anos de idade e foi se mudar para uma cidade que tinha 10 mil habitantes. E a equipe de cirurgia bariátrica e endocrinologia morreram numa avalanche. Olha só. E tinha 2, 3 anos um grupo de pacientes operados que não estavam acompanhados por ninguém.
O que ele viu? Ele viu que 90% dos pacientes se mantinham com peso estável, diabetes sob controle, depois de 5, 6 anos de cirurgia, e 10%, uns reganharam peso, outros porque não tinham acompanhamento médico. Então a cirurgia, não estou dizendo que não precisa ser acompanhado no pós-operatório, mas a cirurgia empurra o indivíduo a uma melhor relação com a comida, uma melhor relação com si mesmo, e o acompanhamento médico, nutricional é fundamental para a gente colocar nos eixos alguns pequenos detalhes que a fisiologia não deu conta. Então, esse é o nosso grande objetivo de ter esse nosso centro de obesidade e diabetes. É muito legal. Realmente muito legal. Quer dizer, depois da cirurgia você continua se acompanhando, vai corrigindo, vai vendo o que te faz mal. Agora, uma das perguntas é por que a pessoa tem que tomar vitamina para o resto da vida? Bom, não é só uma questão de absorção, tá? Que muita gente fala, é porque desvia uma porção do intestino e absorção. Então, não é uma questão de absorção. É muito mais por conta da quantidade de comida que a pessoa consegue comer. Então, a pessoa diminui muito. Até o prato de salada, que antes era assim, ele fica assim. E muitas vezes a salada, o legume, a fruta, eles têm fibra e a pessoa não consegue comer em grande quantidade. Então, diminui muito a ingestão de vitaminas também, e minerais, né? Então, é um mix, né? A absorção... Você tem que repor. É muito pequena. A má absorção não é um fator importante. Tanto é que não temos desnutrição no Não existe pós-operatório. desnutrição, exatamente. Não tem desnutrição. Então, é uma questão da gente dar aquilo que o indivíduo não está conseguindo comer na alimentação. Então, é importante fazer esse uso no pós-operatório. E hoje que nós estamos pensando que não é pro resto da vida, não. Depois de um tempo de segmento, em homens que não menstruam, por exemplo, não têm perdas mensais, a gente acaba diminuindo ou tirando multivitamínicos e fazendo exames anuais ou bianuais e repondo precisamente se faltar alguma coisa. Só que é importante que essa pessoa esteja acompanhando, senão é fundamental. Tome a sua vitamina. Exatamente. Então, você não tem ido ao seu médico no pós-operatório, fique com a sua polivitamínico. Porque a gente não pode esquecer que as vitaminas, elas são essenciais para o funcionamento das suas células. Então, a gente tem doenças graves por causa de deficiência de vitamina, não faça isso, inclusive neurológicas. Então, essa história de vamos individualizar o quanto você precisa de vitamina é para você que está fazendo acompanhamento médico e precisa fazer. Perfeito. Gente, acho que eu tomo as vitaminas, nunca nem tinha considerado que talvez não precisasse repor. Quer dizer, que se a gente pode ver o que está faltando, o que não está faltando, até melhor, você vai tomar menos coisa, né? Você tem algumas vantagens, né? Você tem a gente e tem um médico do seu lado, então é mais fácil. O Marcelo me manda fazer exame a cada 4 meses. Eu faço. Tá vendo? Clínicos, né? Fazer o quê? Clínicos, é clínico. Aliás, está na hora de fazer, porque esse ano, com tanta doença e com tanta coisa que aconteceu, eu acabei até, estou precisando voltar a fazer os meus exames para acompanhar. Mas eu tomo as vitaminas, 4 vitaminas diariamente, e eu fico preocupada justamente de não ter problemas. Outro problema que veio muito aqui nas perguntas é a respeito da queda de cabelo. Né? Por que as pessoas perdem tanto cabelo logo após a cirurgia? E se isso vai ser para sempre, e se a pessoa vai ficar careca, ou se a pessoa... Enfim, tem esses medos todos. De fato, cai cabelo. Eu que sou cabeluda, caiu muito cabelo, para dizer a verdade, até hoje acho que eu tenho cabelinho que nasce para mim, sabia? Não sei se... não sei se teria sido assim de qualquer jeito. O cabelo que cai, ele renasce, porque não é uma questão definitiva. Essa é a boa notícia, tá? Bom, o pico de queda de cabelo acontece mais ou menos 6 meses do pós-operatório. E interessante, muitas vezes a gente via quedas de cabelo muito grandes e a gente faz exame de vitamina e não vê nada, tá tudo bem com as vitaminas. Então, o que a gente conclui? Claro que a gente não tem uma conclusão científica e comprovada, sólida. Mas o que a gente percebe é qualquer perda de peso grande, e a cirurgia bariátrica ela traz uma perda de peso muito rápida, o corpo ele acha aquilo como antifisiológico, isso aqui não tá certo. E aí ele vai economizar energia de órgãos não nobres. E infelizmente o cabelo para a mulher é importante, mas o nosso corpo acha que não é um órgão nobre o cabelo. Mas e a né? unha Vai ter que economizar para a mulher não serve para nada, né? Economiza energia no cabelo e depois volta. Depois ele então, percebe, esses caras estão emagrecendo, eles não são tão loucos assim, é fisiológico, então vai voltar a crescer. Então muitas vezes não adianta aumentar a vitamina, ficar com a vitamina lá em cima. Alguns tratamentos tópicos podem adiantar sim, vale a pena muitas vezes procurar um tricologista, né? Para aquelas pessoas que têm maior Mas volta muito.
Olha, Mas posso fazer como? Mas não é vamos todo fazer mundo também. vamos fazer um bate-bola de pergunta aqui, porque Vamos. eu queria atender o máximo possível perguntas rápidas, respostas rápidas, variadas, assim, meio aleatórias, mas que são importantes da gente atender. A primeira delas é o seguinte: qual a idade limite para se realizar uma cirurgia bariátrica? Tem idade entre o mais jovem e o mais velho? Os mais jovens, a partir de 14 anos, tem que ser muito bem estudado e individualizado. Eu tenho pacientes com 12 anos operados que tinham apneia do sono e diabetes tipo 2. E a gente sabe que o adolescente com diabetes e obesidade, a longo prazo, diminui anos e anos de vida. Então a gente precisa intervir. Não, óbvio que não é a rotina, são casos vistos especificamente. E tinha 84 anos, ele viveu mais quase 10 anos e, pasme, morreu atropelado na cidade universitária quando estava caminhando. Então não há limite de idade. O doente tem que ser visto muito precisamente, cada um deles individualmente. Como regra geral, a gente deve ver que pacientes acima dos 75 anos de idade, que tenham mobilidade prejudicada, a gente precisa fazê-los emagrecer, porque eles têm que ter qualidade de vida. Então a gente pode optar por cirurgias bariátricas. Mas não há limite superior, o doente tem que ser visto com muito cuidado e critério para ver se ele tem vantagem de ser operado, se não tem risco maior pela idade. Idade inferior, entre 14 e 16 anos, 14. Agora, abaixo de 14, tem casos, sim, como eu tive de 12 anos, sim, tem com muito benefício. Mas é a exceção da exceção da exceção. São casos vistos com muito cuidado. Quer dizer, tem que se analisar caso a caso e se considerar a situação de saúde daquela pessoa, das condições daquela pessoa. Tem uma pessoa aqui que diz o seguinte: fiz transplante de medula há 1 ano, posso fazer a... Acho que deu uma travada aí, não estou ouvindo. Mas está voltando. Voltou. Está voltando. Voltou. Transplante de medula. Primeiro, precisamos saber a razão que ele fez transplante de medula. Ele tem que saber a razão, a causa. Se o hemato-oncologista... Nós já temos alguns pacientes com transplante de medula operados, mas o hemato-oncologista grudado na gente e ele que nos disse oncologicamente por que ele recebeu o transplante de medula, se ele está liberado para operar ou não. Mas o transplante de medula em si, mesmo os remédios que ele vai tomar, não muda a vida. Se tiver indicação cirúrgica e o oncohematologista estiver de acordo, não há nenhum problema. É uma coisa bem específica. Outra pergunta aqui: após a cirurgia, se a pessoa seguir todas as orientações, há possibilidades de efeitos colaterais indesejados? Quer dizer, a pessoa pode ter problemas como diarreia, gases, enjoo, vômito? Olha, náusea e vômito é muito raro, tá? Principalmente vômito. Mas diarreia também é muito raro no pós-operatório, tá? Principalmente porque não é uma cirurgia hoje em dia que desvia grande parte do intestino. Mas geralmente quando a pessoa tem qualquer efeito colateral aí da cirurgia, vamos chamar assim, evento adverso, a gente, 99% das vezes, a gente corrige com mudança na alimentação. Então, se a pessoa está fazendo tudo direitinho, está seguindo, provavelmente ela não vai ter grandes problemas. É muito tranquilo. Acho uma coisa para chamar atenção. E nem tudo que acontece no pós-operatório é por causa da cirurgia. O indivíduo que foi comer um sushi, o salmão estava estragado, ele deve ter diarreia, paciência. Mas é que a gente escuta muito como, eu fui operado, eu não tinha diarreia quando eu comia sushi antes. Ok, mas você vai. Então a gente continua vivendo e vai viver mais. Vivendo mais, vai ter mais encrenca durante a vida e nem sempre, aliás, a grande maioria, sem relação com a cirurgia diretamente. É que nem ter pele seca. Tem muita mulher madura que mandou perguntas aqui, falou assim: não, eu estou na menopausa, eu estou na pós-menopausa, vou fazer cirurgia bariátrica, eu vou ficar com a pele mais seca ainda, vai piorar a minha situação. Isso tem alguma coisa a ver, não, hormonalmente falando? Nada. Muito pelo contrário, eu acredito que melhora muito a pele no pós-operatório com a perda de peso. A gente reduz inflamação quando perde peso. Então, muitas coisas melhoram, né? Quer dizer, na verdade, não tem nada que ver o fato da mulher estar na menopausa com a cirurgia bariátrica. É bem-vinda a cirurgia até nesses casos. Sabe por quê? A mulher pós-menopausa perde a proteção hormonal para proteção cardíaca. Se ela tem obesidade na menopausa, ela aumentou o risco dela cardiovascular, ponto. É uma fase que ganha muita gordura abdominal, gordura visceral, que é aquela gordura inflamatória. Então, muitas mulheres começam a ter colesterol alto nessa fase. AVC. E aí aumenta risco. Então, o emagrecimento é super bem-vindo.
Agora, qual é o futuro do tratamento da obesidade e diabetes que avança a cirurgia? O que vai acontecer? Porque a cirurgia foi vamos dizer, uma cereja do bolo, uma alternativa que nós estamos vendo que traz muita saúde para as pessoas que têm essas doenças da obesidade e todas as decorrentes dela. Para onde vocês estão mirando? Muita gente fala de probióticos, já que a coisa está lá no intestino e vocês fazem uma cirurgia que mexe com o intestino. Onde é que está o futuro para esses obesos todos? Bom, a mudança da microbiota, ela é um dos mecanismos da cirurgia Não é bariátrica. probiótico oral. Mas hoje em dia não existe nenhuma comprovação que qualquer probiótico, até prebiótico, vai alterar a flora de uma maneira que vai te trazer saúde. Então, a própria questão do probiótico, ela vai ser o que eu acho que vai ser do futuro. Então, o futuro a gente vai individualizar cada vez mais o tratamento da obesidade e do diabetes. Eu falei daqueles 5 tipos, então cada vez mais a gente vai colocar o indivíduo naquele tipozinho que vai receber aquele tipo de tratamento. E é a mesma coisa com a microbiota intestinal. A gente acredita que para cada ser humano existe uma microbiota que vai ser aquela microbiota que vai trazer saúde. Então não adianta colocar num comprimido aquela flora e dar para distribuir na população, porque não vai fazer bem para todo mundo. Então, a individualização. E quem precisa de cirurgia vai continuar fazendo a cirurgia, porque é uma doença extremamente complexa, a não ser que tenha um remédio que faça tudo isso. Ainda não não vai ter cirurgia de transplante de microbiota? Eu já ouvi falar nisso. Pegar, por exemplo, a microbiota de uma pessoa magra ou de uma pessoa, enfim, magra, e transpor as fezes daquela pessoa, aquela muco daquela pessoa, para uma outra que tem problemas. A questão é que a gente ainda não sabe quem são as bactérias boazinhas, nem quem são as malvadinhas. Isso funcionou em ratos. Só que o efeito foi muito curto. Então, ainda, microbiota, para resumir a história, muita teoria, nada na prática. Da mesma forma de marcadores genéticos de determinação de sucesso com tratamento cirúrgico ou clínico. Muito bonito. Acho que vai chegar lá, não sei se nós vamos estar vivos, mas vai chegar lá no dia que vou pegar a Thalissa, fazer o carioca, a genotipagem, e ver qual gene ela tem. Ah, ela tem obesidade porque ela tem tal gene. Então eu vou dar tal remédio ou tal cirurgia. Nós vamos chegar lá. E aí a microbiota vai ser parte desse mapeamento individualizado. É a era da medicina de precisão, que ela vai caminhar para isso. O tratamento tem que ter resultado depois de tratar com remédio ou com cirurgia. A gente quer chegar antes de tratar quem vai responder, quem não vai responder. E isso vai chegar, Silvia, sem dúvida nenhuma. Isso caminha a passos largos. Só que esses passos largos vai levar mais 10, 20 anos, pelo menos, para ter isso na prática clínica diária. Sim, mas então, pelo menos o que nós temos hoje já é bastante significativo. A possibilidade da gente fazer um tratamento clínico mais adequado àquela biotipagem que a gente tem, a possibilidade de fazer a cirurgia, no caso da clínica não ter funcionado, não é? E um atendimento, vamos dizer, pós-operatório, pós-cirúrgico, também mais protegido, no sentido de você ter garantidas a sua saúde, a sua qualidade de vida e a sua segurança física, apesar de ter tido uma intervenção cirúrgica. Para a gente encerrar a nossa live, nós temos 4 minutinhos, eu queria dar a palavra para vocês, para a gente, senão vai perder a gravação, e a gente não, o pessoal todo está pedindo para a gente repetir a live para deixar gravada. Então, vamos respeitar. 3 minutos agora. Vamos lá, quem quer encerrar? Rapidinho. Vou primeiro. Bom, eu queria falar um pouco sobre preconceito contra a obesidade e principalmente para quem sofre de obesidade. A gente tem trabalhado com profissionais de saúde para diminuir esse preconceito, mas eu quero dizer para você que sofre com obesidade que a culpa não é sua. A culpa é da doença. Porque achar que a culpa é sua e você ter sofrido preconceito com profissionais de saúde que você procurou ajuda, faz com que você não procure a ajuda necessária. Então, eu quero dizer que a culpa não é sua, não se sinta responsável pelo tratamento dessa doença tão complexa. Vá buscar um tratamento, vá buscar um profissional que realmente caminhe junto com você, porque hoje nós temos tratamentos muito mais efetivos. Eu nem lembro como é ser endócrino antes de todos esses tratamentos novos que a gente tem hoje. Então, nós temos tratamentos efetivos, tanto clínicos quanto cirúrgicos, e você vai achar o melhor para você. Busque tratamento.
Obesidade não é estilo de vida, obesidade não é estética, obesidade não é meu corpo, minhas regras. Obesidade é uma doença. E traz um monte de doenças juntos. Então, não fiquem estigmatizados com culpa. A Thaisa foi perfeita. Busquem tratamento para ganhar quantidade com qualidade de vida. É isso que os tratamentos hoje, tanto cirúrgicos quanto clínicos, têm um objetivo. Se esconder por detrás disso para não buscar auxílio é se autocondenar a complicações. Então, sai dessa toca e procura auxílio, porque hoje que nós temos disponível salva vidas, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, foi um papo maravilhoso, esclarecedor. Estou vendo aqui pelos comentários do nosso público, chegamos a 1.200, Houston, Texas, está vendo? Chegamos a 1.200 pessoas nos acompanhando. Beijo para todos. Eu queria, de novo, repetir o nome dos doutores que nós entrevistamos hoje. Dr. Ricardo Cohen, cirurgião e chefe coordenador do Serviço de Obesidade e Diabetes, ou Diabetes e Obesidade do Hospital Oswaldo Cruz. Eu não sei o que vem antes, se é obesidade e diabetes. Tanto faz, né? A verdade é que é um centro multidisciplinar que atende pessoas que vivem essa realidade tão difícil, né, que é essa doença da obesidade, e que pode ser cuidada, que pode ser tratada, e também da endocrinologista, a doutora Thaisa Petri. Muito obrigada. Olha, nós devemos fazer sempre essas conversas, sim, porque ver como as pessoas aproveitam, e vocês estão, olha, a gente já fez algumas vezes, e cada vez vocês estão trazendo novidades, inclusive para mim, que sou uma pessoa ligada a esse assunto, não é? Então, eu acho que sempre é um aprendizado, uma oportunidade espetacular para a gente poder estar atualizado e saber que pode viver melhor, né? Isso que interessa na vida, é viver bem, é ter qualidade de vida. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Fica ligado, se a gente tiver uma outra conversa, eu estou chamando aqui e você, então, põe mais gente que você gostaria né, para participar. Outro detalhe, eu acho que essa live vai ficar gravada no site e na página do Hospital Oswaldo Cruz, para quem quiser indicar para algum avô, para mãe, para tia, para prima, para quem for, né, para amiga, né? Então, aproveitem e peguem e espalhem essas informações. São informações que valem ouro. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Silvia, por tudo. Tchau, tchau.